A gente tem presenciado aqui momentos tão gostosos na presença de Deus, momentos tão preciosos. E como acho que foi o Kiko que falou semana passada, quando o apóstolo pediu para pregar hoje, minha vontade era dizer não de medo. Medo de estragar o que o Espírito Santo tem feito mesmo. Medo de falar alguma coisa que... Temor mesmo de falar algo que ele não queira falar, porque o que ele está fazendo é muito lindo no nosso meio. E é só o começo. É só o começo. Senhor, eu quero te agradecer pelo que tem feito. Te agradecer pela oportunidade de falar do Senhor. Queremos nessa hora te reconhecer, Pai, nos nossos caminhos. Reconhecer que o Senhor tem feito maravilhas. Reconhecer que o Senhor tem prometido e tem cumprido. Reconhecer que a tua glória está nesse lugar. Reconhecer que o Senhor é maravilhoso conosco. Reconhecer que nada somos sem o Senhor. O quanto somos dependentes do Senhor. O quanto eu sou dependente do Senhor. O quanto eu sei que sem o Senhor a minha vida é nada. A minha vida é morta. Eu sei disso em todas as áreas. Eu reconheço isso na minha vida. Eu reconheço isso que depende inteiramente do Senhor. E nós dependemos do Senhor para tudo nas nossas vidas. E eu quero te pedir que nessa noite fale o que o Senhor tem para falar. Ensina-nos mais do que o Senhor tem para ensinar. Fala conosco a palavra precisa, a palavra rema para essa semana, para esses dias. Toca nos nossos corações. Desperta todos os que estão meio de fora, os que estão com o pé atrás. Desperta nessa noite. Aviva as nossas vidas, aviva. Coloca sede, coloca paixão, coloca amor nas nossas vidas, para tudo mais que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, adorna a sua noiva, Senhor. Enche-nos com a roupa que o Senhor quer, com os adornos que o Senhor quer. Faz-nos ser agradáveis a Ti, agradáveis no jeito de falar, agradáveis no jeito de pensar. Molda-nos na Tua glória nessa noite. Envolve-nos na Tua glória nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria falar para quem a gente falou dos cultos essa semana, quinta, o da Escola de Profetas, na sexta da intercessão, no sábado do JPEG. Queria convidar realmente vocês a virem, mas eu queria pedir com muito amor, para que você não venha atrapalhar. Brincadeira, não é dessa forma. Quero dizer que você venha com sede. Venha com sede. Não venha para ser espectador. Venha com sede para somar. Venha com sede para ver, não para só ver o que Deus está fazendo, mas venha para receber o que Deus tem para a sua vida especificamente. Eu sei que Deus tem algo para as nossas vidas individualmente. Cada um na sua área, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. O Felipe, ele me falou uma coisa que ele falou assim: Luciana, um dia ainda vou rolar e babar, eu acho. Cada vez que eu vejo a glória de Deus, eu falo, será que é hoje? Semana passada eu falei, será que é hoje? Porque é do jeito dele, mas eu vejo a glória de Deus na vida dele, eu vejo como Deus vai fazendo. Então, e o Kiko tinha falado nesses dias, que eu vi numa oração, ele tinha conversado com a Camila, que uma das estratégias do diabo para deixar a gente fora disso é o espírito de comparação mesmo, colocando, mas comigo não é assim, mas eu vou, mas não sinto nada, mas não é assim. Busca o que Deus tem para você, é muito precioso o que Ele tem para você, o jeito que Ele tem para você, a forma que Ele tem para se comunicar com você, para se revelar na sua vida. Busque as suas experiências, porque eu quero que você tenha convicção de que Ele tem algo para você, algo para fazer através da sua vida. E algo que eu queria começar dizendo a respeito da glória de Deus, do que Ele quer derramar, é que a glória, ela não é o fim das coisas. A glória de Deus, amém, obrigado. Não, ela é o meio. Ela é o meio, ela não é o fim. Ela é o meio para mudar a minha vida, para mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que estão trabalhando comigo. A glória é o meio para eu largar o que eu não consegui largar. Eu chamo de pecado, mas às vezes um defeito, uma falha minha, o que eu não consigo fazer na força, a glória vem com fogo e tira o pecado da minha vida, tira o que eu não consigo fazer, muda a minha vida. Se tem como eu ser transformado, é na presença de Deus, na glória de Deus. E a glória não é o fim, ela é o meio.
meio para alcançar Taubaté, meio para a gente ver Taubaté mudado, meio para a gente ver o local do nosso trabalho mudado, meio para eu ver a minha família mudado. A glória de Deus. Esses dias a experiência que eu tenho tido na glória de Deus é de ver como é a graça e a misericórdia de Deus conosco. Como é a graça e a misericórdia de Deus. Eu entro na presença de Deus, eu sinto a misericórdia, a presença de Deus, e eu vejo como Ele é misericordioso, como a graça dEle é sobre nós. E essa revelação da graça e da misericórdia tem sido tão poderosa. E eu tinha ministrado com as mulheres quando eu vim, como que a misericórdia, que a palavra diz que a misericórdia se renova a cada manhã. E eu tenho feito uso da misericórdia de Deus. Isso é tão precioso, tão poderoso. Cada dia que eu acordo, eu falo, mais um dia, a misericórdia de Deus se renova sobre a minha vida. Esse dia não vai ser igual de ontem, ele vai ser melhor. É tudo de novo, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. É a graça de Deus de novo sobre mim. Ainda que eu errei, ainda que eu não consegui, ainda que eu fracassei, hoje é de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. E se eu precisar me refazer, Ele me refaz. E se eu precisar me arrepender, Ele gera o arrependimento. E se eu precisar correr, Ele me faz correr. E se eu precisar parar, porque eu estou indo na força do meu braço, Ele me faz parar. Mas a misericórdia dEle se renova, e se renova, e se renova, e se renova, e não para. Amém? E essa revelação da misericórdia e da graça tem sido especial para mim. Mas eu queria falar que Deus quer se revelar a você. Eu tenho visto quebrantamento, a gente tem presenciado pessoas se derramando na presença do Senhor, pessoas se arrependendo, tenho presenciado coisas legais, mas é só o começo. É só o começo do que Deus tem para as nossas vidas, do que Deus tem para essa igreja e do que Deus tem para Taubaté. Amém? Eu queria que você abrisse comigo. Eu vou começar com um texto que parece pesado, mas fala dessa misericórdia de Deus. Fala dessa misericórdia de Deus, que é o Deuteronômio 4:24. E é Moisés falando. Para quem não sabe, Moisés não entrou na terra que Deus tinha prometido para. Moisés não entrou na terra. Deus, por uma atitude dele, Deus falou, olha, a geração inteira vai entrar, mas você não vai entrar na terra prometida. Falou para ele. E Moisés deixa isso daqui, deixa esse ensinamento para o povo. E fala assim, pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso e é fogo consumidor. Aí fala assim, quando vocês tiverem filhos e netas, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, fizerem ídolos de qualquer tipo, que o Senhor Deus reprove, provocando a sua ira, aí ele fala, invoca o céu e a terra como testemunha, que vocês serão rapidamente eliminados da terra do qual vocês tomaram posse e atravessaram o Jordão. Vocês não viverão muito tempo ali, serão totalmente destruídos. Mas aí embaixo ele fala assim, quando vocês estiverem sofrendo, no 30, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor é Deus misericordioso, e Ele não abandonará, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que com o juramento fez com os seus antepassados. E parece duro, né? Ele fala para o povo que vai entrar na terra prometida, quando vocês errarem lá, não esqueça que eu estou dando testemunho para vocês do que vai acontecer. Quando vocês pisarem na bola e adorarem a outros deuses, tenham certeza de que vocês vão ser destruídos. Tenham certeza de que Deus não vai estar com vocês e que a mão dele não vai estar com vocês. Tenham certeza disso. Mas aí logo em seguida, ele fala do que a gente vê o tempo todo acontecendo na Bíblia. Ele fala assim, mas aí vocês se arrependerão, vocês obedecerão, vocês voltarão ao Senhor e na misericórdia dele, porque ele é um Deus misericordioso e bom, vocês voltarão para o Senhor, porque ele não esquece da aliança que ele tem com você. E a misericórdia de Deus é poderosa, mas a gente não está aqui para brincar com Deus. A gente não está aqui para brincar de glória. A gente não está aqui para vir pular e brincar. Não, a gente está aqui para receber tudo o que Deus tem para a gente, a plenitude do que Ele tem para a gente, e para passar isso. Tem um versículo famoso que fala, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades.
E isso, a gente sempre fala, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Aí você pensa, a minha luta realmente não é contra as pessoas em si, mas na verdade é a favor delas, porque quando eu venço principados e potestades, eu estou vencendo a favor de Taubaté, a favor da humanidade, a favor das pessoas. A minha luta sempre foi pelas pessoas. Deus sempre mostrou o amor dele. Deus sempre mostrou que tem amor por todo mundo e deseja que o ímpio seja salvo. E a glória de Deus tem a finalidade de que muitas pessoas sejam salvas, da gente ver enfermos serem curados, de como está escrito em Isaías 61, de ver o cativo liberto e o que Deus tem de promessa para esse ano. Então, é a história da água, igualzinho. Eu estou falando que quando ele falou da água, eu pensei, nossa, é isso que eu vou começar pregando. Que você pega a glória de Deus e fala, não, é para mim, isso aqui é para mim, quando ela é só o meio, ela está na sua mão para você derramar, para você derramar, para você derramar, para você, e quanto mais você derrama, mais graça nova, misericórdia nova e glória nova vem sobre a sua vida. Eu falava, não sei com quem eu falava sobre glória, eu acho que para as mulheres que eu falei até, falei assim, nossa, imagina o que não vai ser a eternidade. Porque Deus é um Deus de novidade. Imagina, você acha que a glória dele vai acabar? Você acha que a glória de Deus é finita? Ou você acha que todo dia a gente vai conhecer algo novo de Deus? Todo dia a gente vai adorar um Deus de novidade. Todo dia a gente vai ter mais da glória de Deus para adorar. Cada dia a gente vai adorar uma face da glória de Deus. Cada dia a gente vai adorar. Imagina, a eternidade inteira. Ele não deixou a gente, ele não colocou a gente lá e falou, agora você vai me adorar aqui. Para adorar um Deus que é limitado. É um Deus infinito de glória e muita gente tem a conhecer. E cada dia mais a gente vai conhecer da glória de Deus. Cada dia mais. Eu sei que a gente está num mês que está falando sobre incremento, sobre dinheiro novo. Mas eu quero ligar isso no final porque faz sentido. Deus me falava sobre isso, sobre o que Ele tem para esse tempo. E eu quero que você abra comigo com o livro de Ageu. Que a gente vai ler quase inteiro. E Deus trouxe uma palavra para Camila em Ageu, no capítulo 2, no dia que eu vim aqui na igreja de manhã. Daí Deus me confirmou a palavra de uma forma diferente na sexta-feira. E hoje, quando o evangelista ele abriu o culto hoje, ele falou sobre, lá na escola bíblica, ele falou sobre Ageu de novo. E Deus me falava sobre Ageu e falava diante da glória dele. E foi uma das coisas que eu tenho visto. Sabe, às vezes eu vou na minha casa, quando eu sento para orar, ou quando eu vou orar, e poucas vezes eu fico falando do que eu quero de mim, às vezes não faz sentido. Mas, outro dia eu vim na intercessão, um dia que o apóstolo Hélio falou assim, termina o culto. Aí era 10h30. Aí eu falei assim, não vou fazer isso. Aí ele falou assim, dá a bênção final. Eu fui lá contrariada, falei assim, tá, vou fazer. Aí, falei, dei a bênção final, igual boba, porque ninguém foi embora, ninguém saiu do lugar, ficou todo mundo chorando, todo mundo lá. E o último, acho que foi embora daqui, era mais de 11h30, não sei, né, cara? E aí ontem, na sexta-feira, eu falei, não vou fazer, pode fazer que eu não vou mais dar a bênção final nesse culto. Não. E aí, mas o que eu ia falar não era isso, mas quanto a experiência que eu tive na presença de Deus, no culto de intercessão, eu comecei a interceder pelas minhas causas no final. Quando estava na presença de Deus, senti Ele tão pertinho, senti que era a hora daquilo, de interceder pelas minhas causas, pelas coisas pessoais, e vi que era isso. E Deus me falava Deus me falava essa tarde, que queria reconstruir templos na glória dEle, na presença dEle. Ele queria reconstruir templos, reconstruir casa. E a palavra que Deus dava para cá sobre Ageu era sobre a glória da segunda casa, a glória do templo, né, na palavra de Ageu. Mas quando fui buscar de Deus a palavra para hoje, Ele falava assim, leia comigo o primeiro versículo do primeiro capítulo de Ageu.
No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que chegou o tempo de reconstruir a sua casa. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Quantas vezes você buscou a cura? Quantas vezes você buscou a restauração? Quantas vezes você buscou o renovo? Quantas vezes você buscou e buscava para a sua causa própria, buscava a sua casa própria? E chegou a hora de buscar a reconstrução do templo, da casa do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E é tempo de reconstruir. Porque Ele tem feito uma sequência nas nossas vidas, né? Ele tem mostrado que nós temos um propósito. Ele tem mostrado que tudo faz sentido nas nossas vidas. Tem mostrado que, como eu falei, que a glória dele não é por acaso em nós. E Ele está dizendo: é hora de reconstruir templos. É hora de reconstruir o meu templo. É hora de eu reconstruir a sua vida. De reconstruir a minha casa. E a glória da segunda casa é maior que a primeira. O que eu vou derramar é maior do que tudo que a gente já viu. Eu não quero comparar a gente a avivamentos, a coisas que a gente já viu no passado ou coisas que a gente ouviu, mas eu quero falar que o que Deus tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o templo do Espírito Santo, que é você, é algo que a gente nunca viu. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. É isso que ele estava me falando. Mas aqui continua, e eu quero dizer que esse é o tempo, e a gente é profético, a gente entende. E você vê assim, Israel, aqui no caso era Judá, né? Mas você vê assim, o povo de Deus, no geral, o tempo todo. Uma hora vem, uma hora vai, uma hora vem. E eu quero que você entenda que esse tempo, e nós temos discernimento disso, é um tempo que nós estamos voltando para os braços de Deus. Nós estamos voltando. E nós estamos voltando a passos largos. E logo Ele vai derramar mais a sua glória. Esse é um tempo em que nós estamos correndo para os braços dEle. É um tempo que, como eu falo, né? Falei, às vezes eles vão, às vezes eles voltam. Esse é um tempo que a gente está se reconstruindo, reconciliando. É um tempo que a igreja está se reconciliando. É um tempo que nós vamos fazer diferença na face da terra. É um tempo que vai haver manifestação do Espírito Santo de forma poderosa. É um tempo que nós estamos voltando. É um tempo que nós estamos correndo para o que Ele tem para fazer. E de forma duradoura, até que Ele venha. Amém? Porque nós somos a geração, assim, eu falo de geração, mas o que Ele tem para nós, eu chamo de geração dos últimos dias, mas não sei quando serão os últimos dias, mas Ele tem falado, antes dEle falar da glória dEle, Ele nos falou de herança. Ele falou de que é algo que não é para acabar. Ele está nos ensinando como passar isso de geração em geração. Quando nós falamos e buscamos nesse lugar, a gente sempre busca e ora, não só por nós. Nós não estamos clamando um derramar da glória dEle sobre as nossas vidas, mas nós estamos entendendo que nós temos que lançar as próximas gerações para que isso não acabe mais. Para que isso não acabe mais. E aqui tem uma coisa que eles fizeram. Aqui, no caso, isso aí é mais histórico, mas o governador Ageu, que era o profeta, falou ao governador de Judá, que era Zorobabel. E o sumo sacerdote era o Josué. E aqui no capítulo 10 fala assim: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E eu vi essa palavra, e Deus me falava que assim estava Taubaté, que nos campos e nos montes, Ele fala assim: provoquei uma seca que atingiu o trigo, vinho e azeite. E isso pode ser as finanças, claro. Se você pega Taubaté, lá no começo, depois que foi a glória do café, ela era chamada de cidades mortas. Já, desde aí já desconsideraram a economia de Taubaté era um zero à esquerda. E depois, na verdade, aqui fala de trigo, de azeite, mas o vinho é o Espírito Santo, o azeite é a unção de Deus, o trigo é a palavra, o pão. Mas Deus está restaurando isso nesses dias. E de quem que era a culpa? Que estava falando por causa de vocês. Deus nunca quis deixar
ou Taubaté, longe da presença dele, mas por causa de nós, do povo, mas por causa de nós, por causa da maneira como nos portamos, da maneira como buscamos ou não buscamos, de como corremos pela nossa própria causa, de como corremos pela nossa casa. Se ouvia, porque eu profetizo que isso não é mais verdade sobre Taubaté. Todo mundo que vem de fora fala, Taubaté, nossa, mas o povo de Taubaté, difícil. Às vezes eu conversava com pessoas, agora eu não escuto mais isso, não, eu vou escutar, em nome de Jesus. Porque aqui é um povo remido, um povo restaurado, um povo que busca a presença do Senhor e não corre por sua causa própria. Em nome de Jesus. Amém? E aqui continua falando no capítulo 2, é aquilo que eu li para vocês, se você quiser ler, no versículo 13, sobre a glória da segunda casa, fala assim: quem de vocês viu esse templo em primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Aqui está falando sobre a segunda casa. Aí eu quero ler com vocês o versículo 4. E Deus encorajando a Josué, através de Ageu, a Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadeque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. E aqui Deus encorajando e falando para o povo: vai, coragem, eu estou com vocês. E eles começaram a reconstruir. E Deus fala assim: assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Também, tanto o ouro quanto a prata me pertencem. E aqui eu quero abrir uma pausa para contar uma experiência que eu tive de trazer uma primícia minha e do Felipe. E eu trabalhei o dia inteiro, foi na sexta. Aí eu trabalhei o dia inteiro e vim feliz da vida com a primícia, né? E agora eu quero falar com você que é dizimista fiel, com você que tem compromisso com o Senhor. E que você que entende que o dízimo é pouco perto do que Ele nos dá. Você que entende que o que vem na nossa vida é semente. Você que tem se movido e tem entendido a causa do reino, que tem comprado isso. Quero falar com você porque Deus tem algo para falar com você nessa noite. E eu trouxe a primícia no bolso. Aí vim para cá. Cheguei aqui. Meu coração estava assim: Deus, olha o que eu trouxe para você. Estava falando: Deus, olha o que eu trouxe para você. E lá, e começou a adoração, eu lá. E eu ansiosa para dar minha primícia, né? Porque foi com sacrifício. Falei: Deus, olha aqui, vai chegar a hora da primícia. E parecia que Deus não estava se agradando daquilo. E realmente eu ouvi Deus falar comigo: você não está entendendo nada. E Deus falou. E eu falei para Deus que outras vezes Ele falou assim: ó, dá isso ou dá aquilo. E eu dei. Falei: Senhor, você está me falando para levar embora? Eu levo. Se está falando para levar embora, eu levo. Eu acho que deve ser mais fácil até do que... E falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí eu quero falar com você que é dizimista, que é fiel. Em Deus não há amor ao dinheiro nenhum. Nenhum. E Ele falava assim: eu amo muito mais você do que qualquer oferta que você possa me trazer. Eu amo muito mais você do que qualquer coisa que você possa me trazer. E para aqueles que acham que, então é porque precisava de um sacrifício, né? Aí entendi menos ainda, porque Deus não se agrada nem do dinheiro e nem do sacrifício. Nenhuma das duas coisas agradam a Deus. Deus não tem amor nenhum ao dinheiro. Nele não há mal nenhum. Nele não há amor ao dinheiro nenhum. E Ele falava: eu amo muito mais você. É muito mais da minha glória que eu quero derramar. É muito mais da comunhão e da presença, na presença e revelação que eu quero dar para você. E depois Deus confirmou isso através do apóstolo Hélio, falando sobre a revelação que Deus queria trazer. Mas Deus falava, e eu comentei com quem estava do meu lado hoje na escola dominical, sobre isso. Deus está falando com quem está sendo fiel. Eu tenho um amor a ser derramado sobre a sua vida. Eu tenho a revelação do meu amor por você. Eu quero que você entenda o quanto eu te amo, o quanto eu vou fazer mais. Em nada, em nenhum momento é por amor ao dinheiro. Em nenhum momento. Aí eu fiquei mais feliz, né? Aí dei minha primícia muito mais feliz, entendendo que Deus me ama. Cada vez
que você vir nesse altar, você vai fazer igualzinho que você fez hoje. Vai entender que você está entregando a sua vida e não dinheiro. Porque para Deus dinheiro não vale nada. Sabe por que não vale nada o meu dinheiro? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Acabei de ler isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Para que Ele ia querer o meu dinheiro? Ele quer a minha vida. Ele quer comunhão comigo. Ele quer manifestar a glória através de mim. Quando eu falo de mim, é de você. Ele quer manifestar a glória através da sua vida. Ele quer mudar as pessoas que estão ao seu redor através da sua vida. Ele quer fazer da sua família uma cadeia sem fim, de geração em geração, em geração em geração. Quando eu estava aqui no culto de domingo passado, retrasado, e eu cheguei meio fora do ar, porque eu estava viajando, aí cheguei e eu fechava os olhos, eu via sementes. Quem pregou nesse dia, acho que foi o apóstolo. Eu fechava os olhos durante o louvor e eu via sementes. Aí eu abri os olhos para ver se não tinha nada parecido com o que eu estava vendo. Aí eu fechava os olhos de novo e eu via sementes. E aí, durante a palavra, se eu fechasse os olhos, eu via sementes. E é muito precioso. E era o último final de semana de julho. E Deus falou muito claro sobre que em mês de agosto, Ele está derramando sobre nós semente, semente, semente. Ao que semeia, ao semeador, Ele está dando semente, semente. E a gente entende isso. Na glória de Deus, na presença de Deus, você entende que Ele não está dando dinheiro para mim, Ele está dando semente. Semente para eu edificar minha casa, semente para eu edificar a casa dele, semente para eu ajudar quem precisa, semente para ser direcionado por Ele e fazer o reino de Deus, trazer o reino de Deus do jeito que Ele quer. Ele está nos dando semente, Ele não nos está dando dinheiro. Amém? E eu vou aproveitar aqui, eu não estou aqui para falar de mim, mas para dar um testemunho sobre... Até perguntei se era conveniente ou não, mas Deus falou na última sexta-feira do mês o mês anterior, junho, tá falhando. O mês anterior, junho, que estaria mudando a estação. Foi um dia que eu vim pregar, aqui foi difícil pregar, foi chegar aqui e o apóstolo falou que Deus estava mudando a estação e Deus falou comigo. Ele tinha falado há 2 anos atrás, que seriam 3 anos, né? Então, em que 3 anos iria dar justamente em julho, que Ele estaria mudando a estação nas nossas vidas. Eu sei que para alguns é pouco, para alguns é muito, sei que não importa muito, mas eu quero dizer que na minha vida financeira e do meu marido, julho foi o melhor ano das nossas vidas. Ele falou e Ele cumpriu. E eu falo isso porque eu sei o que vem na minha vida vai virar semente. Amém? E é isso que Ele está fazendo. Eu tenho certeza que se abrir, você vai poder falar isso na sua vida, vai poder falar isso na vida do outro. Ele está colocando a gente está colocando semente nas nossas mãos. Ele prometeu e Ele faz. E eu, com muito temor, eu falo, quando eu vou tratar alguém, quando eu vou fazer alguma coisa difícil, eu falo, Deus, eu sei que na sua vida está a vida e está a morte. É o Senhor quem decide. Eu sei que eu dependo inteiramente do Senhor. Eu sei que tudo o que eu faço é o Senhor. E há esse temor de saber que tudo que Ele faz nas nossas vidas é para a glória dEle. Aliás, temor é uma das palavras que Deus tem falado comigo, é uma das palavras mais difíceis de definir que eu já conheci. Se alguém tem facilidade em definir a palavra temor, mas quiser abrir até comigo, vamos lá. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, a gente tem recebido bastante, né? A gente tem recebido de coisas eternas, Deus tem falado de um reino, do jeito que está escrito aqui, um reino inabalável, né? Aqui fala, portanto, 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, como eu li no começo. Amém? E aqui está dizendo que adorar a Deus com reverência e temor. E temor é uma das palavras que eu já achei mais difíceis de definir. Porque às vezes eu vou dar um exemplo bem bobo. Às vezes para mim, assim, o fato da palavra estar sendo pregada, de Deus estar fazendo, no meio do tumulto você levantar, ficar passeando ou beber água, é falta de temor. Às vezes para mim é falta de temor, ao meu ver.
Só que às vezes eu preciso levantar e ver a Mariana e tal, e não é falta de temor, é uma necessidade, né? E aí a temor é uma palavra muito difícil, que você tem que ter a revelação na sua vida, de temor e de reverência. Porque às vezes reverência é confundido com religiosidade. Então são duas palavras que a gente tem que buscar constantemente a revelação na sua vida. Temor e reverência. De como você vai agradar a Deus com temor e com reverência. Nunca desprezando o que Ele tem feito, mas também não tratando com religiosidade, não ficando limitado, mas aproveitando com tudo da liberdade que Ele tem nos dado. Amém? E continuando em Ageu, você pode abrir de novo em Ageu? Não vou demorar muito mais. Então eu falei que o ouro e a prata pertencem a Ele no capítulo 2, no versículo 8. E aí eu quero ler, ele fala aqui que no versículo 15 do capítulo 2, fala assim: agora prestem atenção. E isso é uma promessa de Deus para nós hoje. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes de que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Está falando da reconstrução que eu falei que está à nossa porta. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante abençoarei vocês. Amém? No versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido. Declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu via, quando eu fui orar pela pastora Zilda até, e Deus me falava que essa palavra era para todo mundo, e eu vi o dedo de Deus apontado e falado, eu escolhi. Enquanto Deus me dava essa palavra, ela trouxe um dízimo, eu fui orar por ela, e aí Deus me mostrava o dedo dele, apontado e dizendo, eu escolhi. É assim que Ele nos vê, eu escolhi. E quando Ele falava para mim sobre não é o dinheiro que Ele quer, Ele falava assim, eu desejo que você seja um anel de selar. Um anel que sela os decretos que eu tenho. Um anel que faz a diferença na terra. Porque eu o tenho escolhido, diz o Senhor. Declara o Senhor dos Exércitos. Para terminar, quero ler com vocês, eu vou já encerrar. Isaías 61. E eu vou ler inteiro. Esse versículo Deus nos deu para esse ano, sobre a libertação dos cativos, E o ano passado Ele deu esse versículo quando eu fui ministrar com as mulheres, logo em seguida falou, e algo que Deus tem para nós. E eu vou ler ele inteiro. Eu vou ler até o 9 primeiro, versículo 9. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas ao prisioneiro, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles, que são vocês, serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração.
Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiro trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? E aqui é o coração daquele que escreveu, né? Será que o nosso coração está igual? E creio que está. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs um manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Amém? Glória a Deus. A gente pode... Deus tem me falado sobre o jardim, que quando ele foi traído num jardim. Quando ele foi sepultado num jardim que estava próximo da cruz. E você vê que ele foi traído num jardim. O que ele preparou para a gente no Éden era um jardim. A presença dele, quando ele fala da manifestação da presença dele, ele fala da gente no jardim. E ele fala um versículo poderoso que muito legal para mim e para a sua vida, que é: eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. E eu quero que você se coloque em pé nessa hora. Eu queria adorar a Deus e que isso entre na sua vida.